Bom dia, pessoas maravilhindas. Boa segunda-feira para você. Boa tarde, boa noite, ótima madrugada, né? Se você meditar na palavra do Senhor, diz assim, ó, lá no Salmos, número 5. Em paz me deito e me levanto, porque só tu, Senhor, me faz repousar com segurança, né? Então eu acho que esse mês de setembro, esse é o primeiro vídeo, ou então o segundo, né? Segundo vídeo que eu posto. Tava com muitas saudades, né? Eu peguei um resfriado muito forte, então a minha voz estava falhando muito, né? Como é de praxe, o tempo seco, a sinusite vem com força total por conta do tempo seco, né? Mas é um prazer estar aqui com você. Eu estou gravando mais um vídeo para que, quando eu não estiver mais aqui, os meus netos possam vir até esse canal e ver como a vovó dele era, né? Os que estão para vir, né? Os que ainda não estão na forma, mas que ainda virão, né? Eu quero que eles entendam quando eles ver um vídeo meu. Eu gravo para deixar uma lembrança aqui, né? Para minha geração que vier, né? Se Jesus não voltar. Ô, gente, é um prazer viver, não é, gente? Talvez se você estiver triste, estiver deprimida, estiver angustiada, estiver se sentindo assim, um desânimo, lembre que a alegria do Senhor verdadeiramente é a nossa força, sabe? Eu não fico aqui contando conta da carochinha, não. Eu falo fatos reais que aconteceram na minha vida, né? Nessa caminhada toda de 40 anos com Jesus, né? E eu estava meditando desde quinta-feira à noite, né, a respeito da entrega, né, da traição que fizeram com Jesus, de Jesus perante o Sinédrio, de Jesus perante o Pilatos, né, da negação de Pedro, sabe, da traição de Judas, né, e eu fiquei pensando, sabe, o ser humano é muito doido, né? Nós estamos vivendo um momento importante, né? E eu costumo orar. Eu vou tentar não falar né toda hora, né? Mas vocês relevam. Eu tava pensando, né? E como caminha a humanidade? Você que tá daí do outro lado, você que assiste sempre os meus vídeos, que nem é igualzinho eu, que a gente conversa lá no Zap, né? Cida Stelid, um beijão pra você, pra vocês todas, meninas, de A a Z, tá? Por que de A a Z, Eliana? Porque sua letra começa com alguma letra do alfabeto. Então, um beijo de A a Z pra vocês, né? Então, o que acontece? Eu estava meditando, sabe? Eu estava aqui na sexta-feira dando limpeza na casa, sabe? E muitas vezes a gente fica entediada, porque o serviço de uma dona de casa é todo dia a mesma coisa. No meu caso, eu dou limpeza todos os dias, porque todos os dias tem coisas para limpar, né? Os nossos afazeres não acabam, né? Todos os dias nós repetimos a mesma coisa, mas se aquela rotina for feita assim, de uma maneira dolorosa, sofrida, traz peso pra gente. Mas quando a gente pensa assim, não, eu tô arrumando minha casa, porque o Espírito Santo habita aqui junto comigo, sabe, te dá uma energia que de repente você começa a fazer as coisas com total alegria, não é mesmo? Com total alegria. Mas meditando na palavra, gente, você vai encontrar nos evangelhos todo, né, a respeito da traição de Jesus. Mas aqui em Mateus fala tudo esmiuçadinho, né? De quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, né? Que ele transpirou gotas de sangue de tanta aflição pelo que ele havia de passar, né? E a gente vê assim, sabe? Quando você lê a luz da palavra com o Espírito Santo, você consegue quase sentir a dor, a aflição que o nosso Senhor sentiu. Então, ninguém nesse mundo pode dizer que já sofreu como Jesus, porque pode até ter sofrido, pode ter até tido uma morte terrível, sabe?
mas morreu por uns, morreu por alguns, ou foi assassinado por um doido, ou coisas assim, né? Porque o que a gente vê nos telejornal é que são coisas horríveis. O feminicídio tem crescido assim, sabe, de uma forma escandalosa, né? Filhos matando pai e mãe, a Bíblia fala de tudo isso, né? A gente vê de montão. Então, meditando na palavra de Deus, você precisa de entender que você precisa de orar pelos seus entes queridos e guardar a sua casa e declarar sempre. Gente, o mundo espiritual é muito além do que você vê, né? E declarar sempre que a sua casa, que você e sua casa serve ao Senhor. Eu sou católico, Helena. Você e sua casa serve ao Senhor. Entendeu? Porque você tem Deus, Jesus, como Deus. Sabe? Ele é o nosso Deus. Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, que testifica em nós o pecado, a justiça e o juízo. Não é mesmo? Pois bem. Então eu quero que você fique ciente de uma coisa. Que todo aquele que chama por Jesus, que clama por Jesus, é salvo. Isso é palavra, isso é Bíblia. Mas voltando lá no que eu estava lendo e comentando com o Senhor sobre os dias de hoje, né? Os dias de hoje, gente, às vezes meu olho vai parecer assim meio estranho aí, porque minha filha faz aquele negócio de fincar cabelo aqui no cílio, aqui, ó. Aí é preciso de uma pessoa da terceira idade para fincar os cabelos, né? Aí ela fincou os cabelos aqui em mim assim, ó. Esses cabelos. E agora já caiu, né? Porque ela fala que tem que ter um cuidado danado. Eu não tenho paciência com isso, não. Tem que escovar todo dia, mamãe. Vai vindo. Então vai aparecer aí um fio aqui, outro fio ali, outro fio ali. É porque ela fez isso. Já tem mais de 15 dias. Eu não fui lá para tornar a enfiar outros fios, não. Não dou muito certo com essas coisas, não. Mas aí, o que acontece? Presta atenção. Coloca todos os dias a sua casa, a sua família, o seu marido, os seus filhos no altar do Senhor. Porque os dias são extremamente maus, sabe? Há uma luta no mundo espiritual, nesse aí que você não pode ver, contra a sua vida tremenda, contra a minha vida tremenda. Mas vamos voltar aqui para a palavra, né? Vamos voltar, vou percorrer nela rapidinho. Quando Jesus foi lançado, foi traído, né, por Judas, né, aí tem aquele episódio de que antes disso, Pedro falou que de forma nenhuma ele permitiria que Jesus fosse preso e tudo, ele cortou lá a orelha de Malco, Jesus colou a orelha dele lá, como se não tivesse acontecido nada com ele, fez um milagre ali, né, colou a orelha de Malco, e é uma coisa tremenda se você for pesquisar sobre a linhagem de Malco, o que significava, por que ele não poderia ter nenhum defeito na orelha, você vai ver como que Deus é maravilhoso, né? E eu não tenho tempo aqui assim para falar para você, mas é bom estudar a Bíblia, gente. Depois disso ele foi colocado diante do Sinédrio, empurra para cá, outro empurra para lá, foi até Pilatos, né? E Pilatos, e aquela multidão, né? E os santos, né? Os mais santos, os escribas e fariseus também estavam lá, né? Eles estavam tudo lá, os chefes da sinagoga, estavam tudo lá, incitando o povo, né? Então veja bem como que é as coisas. E a mulher de Pilatos, na noite anterior, havia sido muito perturbada, né? Ela sofreu muito com a situação em que Jesus se encontrava, e ela falou para Pilatos: escuta, não toca nesse homem. Esse homem, eu vou usar minhas palavras, viu? Esse homem não tem pecado nenhum. E eu sofri muito essa noite por conta dele, né? Então, assim, e ele ouviu a mulher, gente, porque, sabe, essas mulheradas ficam gritando aí, ai, que essa feminista, porque o homem... Não, sabe, a mulher, quando ela é uma mulher sábia, sabe, em todos os tempos, em todos os anos, ela consegue controlar o esposo, entendeu? Então, ele ficou preocupado com a palavra da esposa dele. Então, Jesus perante Pilatos ali, e Pilatos perguntando: que dizes que tu és? Tu és o Cristo, Filho de Deus? E o Senhor, tu mesmo diz.
Então, assim, e depois a palavra cumprida de Isaías é cumprida aqui, sabe? Quando Jesus estava perante autoridades para matá-lo, né? Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Som nenhum, gemido nenhum saiu da boca do Senhor Jesus. Nada, nada, nada. Né? Eles acusavam, faziam, mas naquela época tinha um negócio, quando ia haver crucificação, poderia se trocar uma pessoa que estava condenada à morte por um condenado, vamos dizer assim, que estava preso, poderia se trocar. Trocava e um ia ser livre e o outro morreria no lugar. Que foi o caso que eu imagino que Pilatos pensou, não, Barrabás é muito mal. Barrabás é muito mal. Então, vou trocá-lo por Barrabás. Vou oferecer isso ao povo, né? Porque as palavras da mulher estavam aqui na cachola dele. Não mexa com esse justo, né? Então, gente, eu tô contando da minha forma. Vai ler Bíblia, viu? Vai ler Bíblia. Então, ele fez essa proposta pro povo, incitado pelos escribas, né? Pelos sacerdotes. E ele falou, vamos trocá-lo então. Diga quem vocês querem, Jesus ou Barrabás, que morra. E o povo foi incitado e eles gritavam e eles berrando, gritando. Não tá diferente de hoje não, né? Você vê aí um monte de babacas em cima desse show chinfrim. Porque na minha época, gente, tinha cantor. Tinha cantor. O que eu vejo aí é um monte de nojeira, sabe? Mandando o chefe da nação e tomar naquele lugar, sendo que eles é que são acostumados a fazer isso, sabe? Mas eu não tô aqui para falar de política. Então, eles começaram a gritar, solte Barrabás, crucifica Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Ele mandou trazer um jarro com água, pegou, despejou, lavou as mãos. Sabe aquele coisa que a gente ouve desde quando é criança? Eu ouvia muito, ó, eu lavo minhas mãos. Quer dizer, ele estava se livrando, né, na cabeça dele e na cabeça sua e minha, quando a gente fala, tá enfrentando problema, eu lavo as minhas mãos. Não, você tá apenas fugindo de um problema que vai ter consequência para sua vida também. Então, ele lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado e soltou Barrabás, né? Gerson Rufino tem uma música muito linda que eu ouço ela sempre que eu posso, né? Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Não sou cantora, não. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. É lindo, baixa aí que você vai gostar. Sabe? Agora estava soltando um criminoso, porque a Bíblia fala que ele era criminoso de assassinato. Ele havia matado um homem, né? Jesus estava ali, um justo, pagando pelo meu e o seu pecado. Sabe o que aquele povo falou antes de soltar a barraca? Que o sangue dele, quando ele lavou as mãos, eles berraram com aquela boca de sacola, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos e sobre todos aqueles que iam nascer, até chegar a mim, até chegar a você, até chegar a sua descendência que virá. É por isso que somos culpados daquele sangue, entendeu? Então, Jesus expiou o pecado de todos nós, né? E Barrabás, o assassino, foi solto. Jesus foi cumprir a pena no lugar de Barrabás, entendeu? E é muito interessante isso, gente, que às vezes você pode estar aí na sua casa dizendo assim, ó, eu sou tão infeliz, eu estou tão triste, estou passando por problemas tão difíceis. É difícil, Maravilinda, no seu modo de ver. Porque quando você pega a palavra de Deus e vai ver o seu problema à luz da Bíblia, você vai perceber que o seu problema tem solução. Que o Senhor Jesus pagou um preço para que a alegria dele estivesse no seu coração. Ele se fez enfermar. Você sabe a situação, né? 40 chibatadas menos uma, a carne toda aberta. A Bíblia fala em Isaías que ele era o mais horrível
dos homens deformado, como raiz de uma terra seca. Você já viu uma raiz numa terra seca? Ela é tudo, sabe? Ele estava lá, uma figura irreconhecível. Tudo quanto é tipo de covardia que puderam fazer com Jesus, fizeram. E você sabia que ele se fez enfermar para que a saúde dele estivesse em mim, estivesse em você? Sabe, Jesus cura todas as enfermidades. Ele não cura uma enfermidade, ele cura todas as enfermidades. O milagre de salvação de Jesus é para todas as pessoas. A cura de Jesus é para todas as pessoas. Só que nem todas as pessoas tomam posse, sabe, dessa vitória que foi conquistada na cruz para mim e para você. Nem todas as pessoas estão dispostas a aceitar o sacrifício da cruz que foi feito em meu benefício, sabe? Nós vimos aqui que Jesus nasceu numa manjedoura e muitas pessoas gostam de falar que ele nasceu muito pobre. Me mostra um versículo da Bíblia que Jesus passou necessidade, a não ser fome e necessidade, a não ser quando ele estava jejuando por aquele grande sacrifício que ele ia passar por mim e por você. Sabe? Até dinheiro para pagar imposto da boca do peixe saía. Sabe? Não faltou nada para Jesus. Sabe? Ele era de uma intelectualidade tão fantástica que com 12 anos ele sentava entre doutores, sabe? E destrinchava a Bíblia para aquele povo que ficava maravilhado, entendeu? Ah, Helena, mas ele era filho de Deus, ele era Deus. Sabe, quando ele desceu aqui para pagar um preço por mim e por você, ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua glória. Ele veio como homem, sabe? Sentindo todos os medos, desejos, dor, tudo. Ele veio 100% homem, né? E como homem, ele não pecou de forma alguma, sabe? E como homem, 100% homem, 100% Deus. Mas ele não usou da sua deidade enquanto estava aqui no seu ministério, nos 3 anos finais do seu ministério, sabe? Foi como homem que ele jejuou 40 dias. Foi como homem, sabe? Que ele multiplicou, transformou a água em vinho. Foi como homem que ele disse para aquela menina, Talita Cume, menina levanta. Foi como homem que ele cuspiu na terra, fez um barro e passou nos olhos do cego e o cego viu. Foi como homem que ele limpou a pele daqueles 10 leprosos. Foi como homem que ele ressuscitou o filho da viúva, sabe? Foi como homem que ele disse, Lázaro, sai para fora, sabe? Um homem sem mácula, sem pecado, sabe? Sem mácula, sem pecado. E eu quero dizer para você que não tem nada na minha vida, porque quando eu falo para você, eu estou testificando para mim também. Não há nada impossível para Deus. Não há nada. Aonde é a sua dor? Aonde é o seu problema? Né? O Senhor Jesus disse, né, que todo aquele que chamar pelo nome dele será salvo. Sabe? Será salvo. Então é muito simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Eu vejo pessoas dando testemunho, gente, tá um calor, dando testemunho, dando depoimento, né? Depoimento, não é testemunho, não. De filho preso, de filho envolvido nas drogas, de filho, sabe? Deixa eu te falar. Esses demônios que pegam muito desses jovens, né? Que fazem dele assassinos, serial killers, que aprontam, é porque esses jovens não são guardados em oração pela mãe. Gente, eu estava falando com o Senhor, presta atenção. Na pandemia,
nós perdemos muitos vovós e vovôs, sabe? Aqueles, as pessoas aqui da minha cidade costumam falar que os bons Deus chama, Deus leva os bons, né? Então vamos fazer de conta que realmente, vamos fazer de conta não, né? É verdade, Deus leva os bons com ele. Perdemos muita referência de avós, de vovôs, de vovós, de mamãe, de mulheres sérias, sabe? E tem uma determinada plataforma que deixa essas donas, sabe, sem noção, que eu tenho certeza que deve ter filho, deve ter neto, sensualizando na rede, ao invés de estar pagando um preço pela sua família, sabe? Muitas dessas crianças que vão nascer agora não tem referência, sabe, de uma pessoa de fibra, de uma pessoa de valor, que vai mostrar para elas valores, sabe? É por isso que os valores estão todos invertidos, é por isso, sabe, que a gente vê tanta bandalheira, como que a família tá, ó, sabe? É por isso que estão querendo implantar nas escolas do seu filho, do seu neto, o tal kit gay, sabe? É por isso que você vê muitas vezes, você aperta o play de algum documentário, tem criança de 9 anos falando, porque os meninos da minha sala não me aceitam, porque eu não sei nem como é que fala esse troço. Eu sou transexual? Não, não é isso não. Eu sou homossexual. Oi! Na idade de uma menina de 9 anos, eu tava brincando de boneca, brincava de carrinho também, porque naquela época, sabe? Deixa eu falar com vocês uma coisa. Naquela época, em 1964, eu tava com 4 anos, a gente não tinha muros, não tinha nada, não tinha essa bandalheira que tem hoje, a gente brincava. A mãe da gente deixava a gente só de calcinha e o menino só de calção, que naquela época não existia cueca para menino, não. De calção, a gente brincava, não havia malícia, não havia malícia, você entendeu? Eu jogava finquete, eu jogava bolinha de gude, eu dava bodocada em passarinho, naquela época podia, sabe? Eu dava bodocada nos passarinhos, a gente saía para pegar peixinho na lagoa e engolir peixinho vivo, porque diz que assim a gente viraria uma ótima nadadora, sabe? Era tudo isso, era a meninada junta. As nossas mães não ficavam preocupadas que vai ter um pedófilo lá para fazer mal, porque não tinha. Senhor era senhor, senhora era senhora, sabe? O tio era tio. As casas não havia muro para dividir, de uma casa você passava para outra, a porta da sala era escancarada, a porta da cozinha era escancarada, as pessoas chegavam e iam entrando, sabe? Não tinha. E hoje eu fico vendo essa coisa toda, sabe? Tiraram a infância dessas crianças, jogaram na mão delas meu neto com 2 anos ganhou um tablet, eu fiquei horrorizada. Eu sou muito das antigas, gente, muito das antigas. Eu tô assim, Lória, você vai deixar esse menino. Eu preciso também de entender que a mãe é minha filha, não sou eu. Você vai deixar esse menino brincar com esse negócio na hora de brincar de carrinho, de começar a empinar pipa, jogar bolinha, jogar finquete, pular corda, brincar de pera, maçã, uva, sabe? Era assim as nossas brincadeiras, sabe? Mas de repente nós vemos as crianças. Hoje eu passo nas ruas da minha cidade, às vezes quando eu venho na casa da minha filha, não tem criança na rua, porque a bandidagem tomou conta, sabe? Hoje não tem mais aquela vovó sentada com a criança entre as pernas, catando os fios de piolho, que eu fiz muito isso nos meus filhos. Era uma piolhada do caramba que eles pegavam na escola. Então sentava eu e a minha vizinha, punha eles, amarrava eles entre meias pernas e tava lá estalando piolho. E tacando pó de pulga para matar os piolhos. Sabe, não tem contato, é muito abstrato, é muito, sabe? E você precisa de saber, sabe, uma menina querida que eu vi desde pequenininha, ela tem filhos, ela falou, Serena, minha filha tá dando muito problema, ela tá com depressão, a menina tem 10 anos. Vocês lembram de eu falar aqui que o homem falou lá, o doutor falou que o Caleb tava com depressão e ansiedade. No meu tempo que eu falasse com a minha mãe, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, ela tirava aí a ansiedade, a depressão nisso aqui, ó, sabe? Hoje,
As pessoas aceitam tudo que vem da boca do médico e não entende e passa para a criança. Eu sou muito ansioso. Meu neto não tinha problema nenhum de ficar no meio de barulho. Nós não somos uma família quietinha, não. A gente reúne, a gente, sabe, a gente brinca, a gente ri, a gente... Agora deu pra isso. Não gosto de barulho, não, vovó. Eu falei pra ele, você deixa de frescura? Você deixa de frescura. Quando eu tô falando frescura, eu tô falando frescura no bom sentido, né? Do jeito que os cabeças de mente poluída pensam. Você deixa de frescura, porque você não é desse jeito. Toda a vida você gostou de barulho, sabe? Então agora ele tá pegando leve comigo. Deus deixou os médicos? Claro que sim. Claro que sim. Mas você há de convir comigo que os médicos que estão formando hoje, eles também vêm dos computadores, sabe? Ele veio do quarto sozinho, sabe? Ele veio da falta de comunicação. A comunicação era só o meio que tá aí crescendo a cada dia, sabe? E é por isso que agora a gente tem que engolir. Fulano de tá com depressão, fulano de tal. Ó, gente, eu vou falar com vocês uma coisa. E tem muita gente aí, eu vejo muito crente subindo em cima de púlpito pra berrar esse negócio. Eu falei com Deus, não, Senhor. Eu vou falar aquilo que o Senhor ensinou pra mim. Todo mundo sabe que eu passei por uma depressão terrível. Escuta aqui. Enquanto eu tava tendo sessão, deitada numa poltrona. Por que você tá chorando? Não sei. Eu tô com vontade de chorar, não sei. Meio-dia, Daniel vem embora. Eu tô com medo de ficar sozinha. A Lori ligar, tudo bem? Não tá tudo bem, não. Sabe? E cada dia, cada final de semana era uma troca diferente de remédio. E às vezes tinha aquela semana que eu olhava pro Daniel, me dava vontade de esganar ele. Era uma ira que me subia dentro, que eu tô dizendo, mata esse homem. Entendeu? Eu não tô aqui pra contar casos pra vocês, não. Isso aqui é vídeo de vida real, sabe? É por isso que eu nem falo. Não, precisa não. Precisa não. Se Deus levar esse vídeo pra uma pessoa que estiver passando por isso e der resultado pra ela, pra mim tá valendo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, enquanto eu tava tomando os paliativos do médico, você parou de tomar remédio? É claro que não. Se eu não tomar remédio de pressão, minha sobe, vai lá nas alturas. Entendeu? Eu já sou velha. Mas se eu tiver fé o suficiente, eu não vou tomar remédio, não. Mas eu já via minha mãe dando cada tilt terrível, porque ela jogava os remédios fora. Eu falei assim, não, eu não quero ter problema nos rins. E você sabe que quem tem pressão alta é facinho de dar lesão no rins e secar o rins. Então o que eu faço? Me encho de água, né? E tomo meu remédio de pressão. Eu preciso do meu remédio de pressão. Mas aqueles 12 remédios que eles me receitaram por dia, que ó, em nome do Senhor Jesus eu fiquei livre deles, sabe? Porque cada vez que eu tomava, mais triste eu ficava. Era uma letargia. O que é letargia? Era uma lerdeza. Porque quando eu não tava chorando, eu tava lá com o olho caído assim. Meu olho ficava desse jeito assim, gente, ó. Sabe? Eu não tava atinando pra nada. Pra nada. E agora eu sou obrigada a acreditar que um menino que não tem boleto pra pagar, que não tem responsabilidade nenhuma. Tô ansioso, vovó. Você tá ansioso pra isso aqui, ó. Falei com ele. Instantinho lá pruma comigo. Tô ansioso pra isso aqui. Menino só tira a nota 10. Eu não sei como postar vídeos aqui dele pra vocês. Hiper mega inteligente. Sabe? Tá com depressão, tem TDAH, tem não sei o quê. Você precisa de ir no médico saber qual que é o problema que você tem? Tem. Por quê? Porque com o diagnóstico na mão, você vai apresentar diante de Deus. Você fala, Deus, eu recuso isso. Eu não aceito essa situação. Porque o Senhor tem o poder de me curar. Né? Não, Helena, eu tô... em depressão por conta do meu marido, por conta dos meus filhos. Foi um ajuntamento de tudo, né, gente? Tudo que aconteceu comigo. Mas deixa eu te falar com você uma coisa. Enquanto eu chorei a minha dor, enquanto eu achava que eu era a mais triste e infeliz das mulheres,
mesmo professando a fé em Jesus, expulsando legiões de demônios, eu fui me adoecendo por dentro. Porque eu ouvia problema de todo mundo. Eu queria uma pessoa física para me contar aonde era a minha dor, onde era o meu problema. Só que não tinha, porque o meu problema eu tenho que contar direto para Deus. Entendeu? Direto para Deus. Um dia chorando, desesperada, ai Deus, eu escuto todo mundo, não tem ninguém para me escutar. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração: eu tô aqui. Não abriu a boca ainda porque eu tô aqui. Não adianta falar pro Beltrano, pro Ciclano, fazer reunião. Tem um monte de pessoa aí que morre de raiva de pastor, né, gente? Porque o pastor não falou passo comigo. Porque o pastor não me ouviu. Ô, filhinho, como é que um pastor de uma igreja igual a mim, de 10 mil pessoas, vai ter tempo de atender 10 mil pessoas? É por isso que eu deixo os líderes, sabe? Aqueles que têm cabeça, aqueles que são espirituais, aqueles que jejuam, aqueles que oram, aqueles que pagam um preço para conversar com você. Porque ele não dá conta. Sabe? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: para todo problema tem solução. A minha mãe acaba, todo ano eles falam comigo que a minha mãe tem 84 anos, né? Eu fico assim, mas que tentação que é essa? Que todo ano vocês falam que ela tem 84 anos, diz que ela fez 84 anos de novo. Setembro agora, dia 7 de setembro. Então, reuniu aqui em casa e tudo, né? Ela tirou um tanto de foto, mas não mandou pra mim, eu não pude nem postar. Minha mãe, gente, o rosto dela esticadinho assim, ó. Vocês têm que ver que gracinha dela, ela é muito linda, a minha mãe. Mas tá com mal de Alzheimer do caramba, vocês têm que ver como é que ela tá assim, ó. Sabe? Sabe? Tem gente aí que grava vídeo achando o máximo, ó. Mal de Alzheimer não é engraçado não, tá? Pessoa amassa cocô, faz um monte de coisa, ó, anos que nós convivemos com isso, que a minha avó também deu isso. Esse barulhinho é o gás passando. Aí ela tava sentadinha aqui, se comporta com uma gracinha, mas só lembra do passado. Falei, e não é do passado bom não, é do passado ruim. Você lembra, né, Helena, o quanto que eu sofri? Você lembra, né, o que eu passei? Você lembra, né? Então, sabe, eu amo ela, gente. Mulher direita, criou a gente com fibra, sabe? Pequenininha assim, mas criou a gente com uma fibra, sabe? Mas eu olho pra ela, toda vez que eu olho pra ela, toda vez que eu converso com ela, eu falo assim, Deus, eu não quero ficar dessa forma. E é por isso que eu tô trabalhando a saúde no meu cérebro. Aí um dia, gente, eu tava vendo que vem sugestão pra gente, né? O Google manda sugestão pra gente de um joguinho pra alinhar a mente. Chama Puzzle. É P-U-Z-Z. É P-U-Z-Z 2L. Acho que é um troço assim. Puzzle. Baixei esse troço. De negócio de baixar uns quadradinhos que encaixa, que explode, assim, plum, e outro de dadinho que fica plum, faz até um barulhinho bem interessante. Comecei a ver esse trem, fiz 1 milhão, não sei das contas, porque eu quando eu tava jogando aquele joguinho, eu desinstalava o Wi-Fi, porque senão é propaganda toda hora e diz que a gente tá ganhando dinheiro, não tá querendo ganhar dinheiro com o jogo. Aí eu peguei, desinstalei, eu só jogava ele pra jogar mesmo, disse que é bom pra memória. Que ó, deixa eu te mostrar pra você, eu tenho um elixir ótimo pra memória. Memorizar a palavra. Pegar a Bíblia, memorizar a Bíblia. Memoriza um versículo por dia. Pega um versículo da Bíblia e fala assim, Deus, eu vou decorar esse versículo. Hoje ele vai ser minha meta todo dia. Eu vou repetir ele todo dia. Repete, decora aquele. Quando for amanhã, você decora outro. Quando for amanhã, daqui uns dias, você vai estar decorando 10 versículos por dia. Meu filho, não tem mente que adoeça. Meu pai morreu com 80 anos, vai fazer 5 anos, gente. Meu pai morreu com 82 anos, vai fazer 5 anos agora, em outubro, dia 18 de outubro. Faz 5 anos que meu pai faleceu, lúcido. Sabe qual que é o remédio que ele tomava? Bíblia. Você chegava lá na parte da manhã, não precisava ter papo com ele, não. Ele estava lá no cantinho dele, destrinchando a Bíblia, sabe? Então esse aqui é o remédio
para nos tirar da depressão, para acrescentar fé na nossa vida, para deixar a nossa vida, sabe, mais perto do Senhor, para nos deixar com uma fé aguçada. Qual é o seu problema? É dívida, Helena. Você sabia que o Senhor é chamado de Jeová Jireh, o Deus provedor? É doença, Helena. Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, para todas as suas dificuldades, o Senhor age nela. Presta bem atenção nisso. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o tolo que vai impedir? Um beijão, Deus abençoe você, até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir.